Jesus voltou, ajuda eu a realizar meu sonho de chegar nos 100 mil seguidores, meu povo. Sorta o dedo no like aí, nem se for por pena, hein? Hoje nós vamos ver o que passa na cabeça vazia de quem vota nesse cidadão aqui chamado Luiz Felipe Dávila, o playboy da política. Mano, vamos ver aqui, ó. As vontades de Deus são limitadas? Bora. Pro cristianismo, é muito doido a gente parar pra pensar em liberdade. Porque, cara, se Deus, que é o ser divino e soberano do mundo, não é um ser livre, imagina Hã? a gente. Por que Deus não é livre? Porque Deus, ele tem os atributos que são imutáveis. Então, por exemplo, Deus Gente do céu, a senhorita aqui, que eu não vou chamar de doidinha de bairro, porque eu não quero ser processada, ela conhece até Deus. Não, mano, agora é demais, hein? ele é bom. Ele não consegue ser mal. Deus, ele é justo, ele não consegue ser injusto. Então, ele não tem liberdade de ação sobre as próprias vontades, digamos assim, vai. Quem É falou verdade, isso se ele pra não pode ser você? mal, ele não é livre, né? Então, ele não é livre, Deus não é livre, ele não tem esse livre-arbítrio, Mas você entendeu? enxerga Deus como um ser? Como ser o quê? Como um Tipo, ser, como uma entidade, assim, com é uma pernas, entidade. boca, sei lá. Então, eu sei que a gente foi feita a imagem e semelhança de Deus. Isso já pressupõe que, pô, ele pode ser alguma coisa, assim. É que a gente também pensa sobre o materialismo. A gente gosta de ter a noção de que, né? Pô, isso daqui é isso daqui e tal. Mas às vezes, a gente, por exemplo, Jesus, ele veio ao mundo como um ser humano e é Deus. Então, ele se materializou ali num Ele é filho de Deus. Filho de Deus, não é Deus. Filho de Deus. corpo e tal, e é Deus. Mas o Espírito Filho de Santo já é um Deus. espírito, algo que você não consegue enxergar, por exemplo, Uhum. mas que habita dentro de cada um que crê. E Deus, eu não sei se é uma luz, o que que é, mas eu sei que, por exemplo, ele já se revelou no Antigo Testamento de diversas formas. Então, por exemplo, ele foi lá numa sarça ardente, que é uma árvore, por exemplo, e aí ele começou a incendiar, assim, a sarça e começou a falar com Moisés e tal. Então, tem várias formas. Mas é muito doido a gente para pensar que Deus não é livre. Ele tem aqueles atributos imutáveis. A Bíblia fala isso, né? Isso partindo da ótica da Bíblia cristã. Uhum. Os únicos que pisaram nessa terra, que foram livres, Adão e Eva. Porque no início de tudo, no Jardim do Éden, eles tiveram a liberdade de comer ou não comer do fruto, de escolher ou não escolher, pra fazer o bem ou o mal. Aí eles tinham Como realmente a que eles foram livres se eles foram colocados dois, um homem e uma mulher, num jardim, a porra de uma planta, uma fruta, com fome, e não tinha pra onde correr. Ou eles comiam aquilo lá, eles morriam de fome. Mano do céu, que coisa mais absurda que eu tô ouvindo aqui. liberdade de escolha entre Uhum. fazer o bem e o mal. Depois que eles escolheram aí, através da liberdade, de comer do fruto, cara, zoou toda a humanidade. E hoje em dia todo mundo peca, todo mundo eu acredito que o homem, né? Eu acredito isso, sei, porque acredito que é uma verdade absoluta, Ela né? É uma sabe, verdade gente. absoluta, O quê? que o homem é ruim por natureza. Por natureza a gente é mal. Exato. O Hobbes falava isso, Eu tô o ligado, o homem é o lobo Locke, lobo. o lobo do homem. O homem é mau por natureza. Bom, vou deixar aí nos comentários pra vocês colocarem. Isso. Isso. E aí, em contrapartida, tipo, a gente tem Rousseau falando que não é. E aí depois entra nessa linha mais de esquerda. Mas é muito doido parar pra pensar que meio que. Não tô querendo politizar Deus, tá? De forma alguma. Mas é Nossa, graças a Deus, né? Porque você votou no Luiz Dávila. Pelo amor de Deus, né? politizar esse sentido de, tipo, a natureza do homem. A natureza do homem é politizada. Pra muitos da esquerda, pô, o homem é bom e tal, mas a sociedade é o capitalismo que corrompe o homem. Ah, sim. E aí, pra galera da direita, não. A gente é toda uma porcaria, entendeu? E cada um tem uns que são mais. Mano, a menina conseguiu colocar Deus entre uma briga de direita e esquerda. Você vê o nível do caráter dessa senhorita, que eu não vou chamar de senhorita doidinha de bairro, porque eu não quero levar processo. Não tô chamando ela de doidinha de bairro, pelo amor de Deus, hein, gente? Porcarias que são mais criminosos que os outros e tal, mas a gente tem que buscar ali uma harmonia pra conseguir viver. Mas é muito louco isso. Se Deus não é livre, por que a gente vai ser livre, né? Aí é Ah, sim. doido. E a verdade é que Hã? a liberdade em si seria poder fazer o que quiser, o que imaginar, né? A gente não tem essa liberdade porque a gente tem as Mas o limitações que do é nosso querer também, se corpo, for parar né? pra pensar? Hã? Porque o que é querer? Porque Querer? Ah, querer é o que é bem subjetivo, né? Não é sei. muito doido, porque às É vezes, muito sei lá, você pessoal, pode né? ser induzido, e aí às vezes não é sua vontade real, mas tá sendo induzido ou influenciado por alguma coisa. Será que você realmente quer aquilo, ou você acha que quer? É louco. É verdade, é Não tem verdade. resposta. Bom, talvez essa aqui nunca passou dificuldade na vida, né? Porque derivada dessa pele bem corada e nutrida com todos os alimentos que o dinheiro pode comprar,
esse dentinho todo branquinho que todo dentista pode cobrar milhares de reais para você fazer. Enfim, o meu desejo às vezes quando eu tô morrendo de fome é comer, é só isso. Depois de trabalhar o dia todo comendo marmita azeda, chegar em casa e comer, é a única coisa que eu quero. Nossa, mas, tipo, eu acho que, por exemplo, um ponto que acho difícil da gente ter liberdade. A gente é muito escravo das nossas vontades. Escravo das nossas idolatrias e coisas nesse sentido. Então também a gente não é livre. Eu não tô comparando isso com com o nosso debate de, tipo, Alexandre de Moraes e tal, porque isso é óbvio que não é liberdade, a gente tem que cobrar esse tipo de liberdade de uma instituição. Sim, você tá Aqui entrando é 2 pesos e 2 medidas, tá bem, pessoal? no Outra aspecto mais coisa. filosófico da coisa, do que é a É liberdade 2 pesos e realmente, 2 né? Exatamente. medidas. Porque se a gente não pode, eu não posso sair voando se eu quiser. Eu não tenho essa liberdade, né? Infelizmente. Exato. Monarca, eu tenho certeza que se você for num dos maiores prédios aí que tem em São Paulo, pular, talvez você voa. Nem se for por alguns segundos até quicar no chão. Mas seria assim algo muito interessante para a humanidade. Pessoal, vamos subir a hashtag aí, Monark, comece a voar. Por gentileza, vai. Ter que pegar um avião. É. Mas é isso, a gente é limitado. Uhum. Eu acho que realmente essa liberdade plena nunca vai existir, a não ser que a gente consiga entrar numa Matrix que a gente controle o universo. Aí a gente teria Aham. liberdade dentro do universo. Pro cristão, e é meio que. Pode ser um dilema para as pessoas, assim. Mas pro cristão, o que é você ser livre? É basicamente você ser escravo de Cristo. E como. É doido, né? Como que eu vou ser livre sendo escravo? Tipo, meu. É. Mas porque quando você vira escravo, servo e escravo de Cristo, você toma, né, uma decisão ali de basicamente se negar todos os dias. Constantemente você acaba negando suas vontades e tendo as vontades dele como as principais pra você, entendeu? Então aí a gente acredita que a liberdade ela vai se dar através dessa obediência a Cristo, sabe? Entendi. Porque a gente entende que como ele é um ser superior e soberano, tudo que ele conhece, como ele é o detentor de todo conhecimento, Sabedoria do mundo. toda a sabedoria do mundo, então o que ele quer pra mim, provavelmente é o melhor pra mim. Sim. Então, Mas como a que gente a segue gente essa descobre linha. o que ele quer pra gente? Tipo, Então, tem uma coisa que é sola escritura. Eu tô até com uma camiseta, mas aqui é só lhe deu glória, né? Que é somente a Deus a glória. Mas o sola escritura é uma ideia de que Deus se revela pra gente através das escrituras. Que é a Bíblia Sagrada. Então, Tá. tipo, como que eu quero saber... Sei lá, eu quero saber o que Deus pensa sobre esse relacionamento que eu tô tendo com essa pessoa. A resposta vai estar na Bíblia, entendeu? E não de forma subjetiva. Mas é porque, por exemplo, Deus fala eu tô dando esse exemplo de relacionamento, mas, tipo, Deus fala na Bíblia os atributos do seu cônjuge, sabe? Como que tem que ser, né? Tem que estar com o jugo igual, ou seja, tem que ter a mesma crença que a sua pra estar alinhado, pra não terem problemas depois no casamento. Então, várias coisinhas assim. Óbvio que a Bíblia não é um livro. Eu sempre falo. Como eu meio que mesclo religião e política no meu perfil, a galera sempre pergunta, Nanda, mas a Bíblia é o quê? Né? Qual que é a posição política da Bíblia? De direita, de esquerda? Nananã? E aí eu sempre falo que a Bíblia não é um estatuto da ciência política e nem se propõe a isso, sabe? ela Não é um não livro precisa seguir disso. um lado ou outro. Né? Exato. A Bíblia, ela vai lá pra falar de redenção. Ela vai lá pra falar do evangelho, que é basicamente a história de Jesus, porque que Jesus fez o que fez, morreu por nós e coisas nesse sentido. Então, A Bíblia é meio que um manual de como ser, Manual de de como fé, existir de fé em e prática. sociedade, né? De fé e prática, porque você tem que ter fé pra acreditar que aquilo. Obviamente, que a gente tem pessoas que não são cristãs, mas que elas acreditam na Bíblia porque tem uma confiabilidade, né, histórica dos evangelhos. Só de ter durado tanto Tem tempo é lastro. impressionante, né? Exatamente, tem lastro. E, enfim, foram narrativas que foram anotadas durante o tempo e tal. Mas é doido, é isso que você falou, é um manual de fé e prática. Sim, sim. Eu vejo a Bíblia de uma maneira como é algo que tem uma sabedoria muito grande ali, Uhum. tem coisas pra você aprender pra caramba lá, mas eu não sei se eu consigo seguir esse negócio de seguir à risca tudo que tá escrito lá, até porque se a gente olha o Velho Testamento, a gente entende que tem algumas passagens lá que são passagens que eram úteis para aquela época do contexto que eles viviam. Uhum. Mas que hoje, com a modernidade, com ciência, tecnologia, aquelas sugestões, aqueles mandamentos já não fazem mais tanto sentido. Tipo, você não pode comer camarão, tá ligado? Tá. Uhum. É uma parada que, tipo, provavelmente lá comer camarão era uma boa ideia, porque muita gente era alérgica e morria, então eles colocaram, legal, não come camarão só pra Sim. evitar, porque tem muita gente morrendo. Sim, Mas hoje em dia você... Caraca, na Bíblia não tá lá que não é pra comer camarão, porque na época muita gente morria
Maluco do céu, na onde esses caras estão lendo essa Bíblia, meu pai do céu? Sabe se você é alérgico ou não, você sabe se você pode comer Exato. camarão ou não. Senhor, Sim, Então sim. não é pecado, né? Então nunca ouvi É. tanta coisas burrice assim na minha na vida. Bíblia que a gente também tem que olhar e entender que elas estavam ali por um motivo que não é mais útil para nós Sim, agora. tem muita coisa de costume mesmo, assim, de antigamente e tal. E aí eles iam lá e relatavam, e as pessoas confundem isso como se fosse pra gente viver até os dias atuais. Uhum. Mas se você fosse pegar a Bíblia e se você fosse resumir, por exemplo, os mandamentos principais de Cristo, é pra você amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Uhum. E a partir daí você acaba vivendo aí sua vida e tal. Obviamente, Eu queria saber como que uma pessoa lê tanta Bíblia, ela quer ter tantas atitudes parecidas com a semelhança de Deus, ser um bom homem, uma boa mulher, age tão próximo ao demônio. Porque, cara, eu vou deixar um link de um vídeo aqui, vocês vão ver a merda que esses dois estão falando sobre pessoas que não têm acesso ao dinheiro e à instrução, alfabetização. Tá? Aí vocês colocam aí pra mim se pessoas realmente que agem na postura de Deus, na semelhança de Deus, pensa e fala essas merda. Tá? Vou colocar o link aqui. sempre é importante a gente estar repetidas vezes olhando, lendo, pra ver. Mas essas coisas do Antigo Testamento tem coisas que realmente eram Que- só costumes, Ah, sim, sim. situações. Tem muita assim. coisa, tem muita tragédia também no Velho É. Testamento. Se alguém fizer não sei o quê, vai lá, tire a cabeça dela É. tipo, tem umas Se a gente pegar o paradas. código de Hammurabi também, o negócio de olho por olho, dente por dente e tal. Ah, sim, Se bem sim. que eu também sou meio. Você é meio Hammurabi. Eu sou meio assim. Acabou de falar na semelhança de Deus e agora quer olho por olho, dente por dente. Você vê o quão hipócrita são esses crentes do Brasil. E Jesus voltou para acabar com essa crentaiada aí que age como demônio. Deixa o dedo no like, ajuda a realizar meu sonho de chegar nos 100 mil seguidores. E se quiser ajudar no Pix, vai estar aqui de baixo, hein? Abraço sagrado, Ben Cibernetic e fui.